Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente tem um vídeo diferente no canal, né? Como essa semana vocês acompanharam, eu estava doente, né, ainda estou recuperando e tal. A gente fez o vídeo das perguntas no Instagram em uma das lives, acho que foi terça-feira no canal, né? As perguntas que estavam abertas no Instagram. Então, o vídeo de domingo que tem sido de perguntas e respostas, né, ficaria sem. Mas vocês já devem ter visto pelo título aí do vídeo. Resolvi fazer um negócio diferente, então hoje a gente inovou e eu vou responder perguntas do chat de GPT, não de vocês, tá? Então, assim, pessoal, calma, né? Eu preciso explicar isso aqui antes de começar, tá? O chat GPT, ele não é o melhor instrumento, o instrumento mais adequado, né, para você já atacar no nosso ambiente aqui, por exemplo, de aprendizado de investimento, tá? Ele não foi feito para isso. Ele tem a base de dados dele, tá travada, né, em 2021. Eu acho que o Premium não é atualizada, né? Não sei. Mas enfim, você não vai sair para o chat GPT perguntando qualquer coisa, né? E o tomando como verdade, tá, pessoal? Por favor. Tá? Vocês vão ver que eu fiz uma pergunta muito específica para ele. Né? Na verdade, eu pedi para ele me perguntar. Então, ó, elabore, né? Errei aqui até na conjugação, 10 perguntas que um iniciante faria sobre investimento em ações com o objetivo de acumular patrimônio por longo prazo. Então, é um negócio específico, tá? Então, usem, pelo menos por enquanto, essas ferramentas. Eu sei que tá vindo muita coisa legal de inteligência artificial. Provavelmente a gente deve falar muito disso ainda no futuro, tá? O negócio tá vindo bem interessante, mas calma, né? Um chat GPT da vida tá longe de ser a melhor ferramenta para você usar já na prática. Agora, mesmo assim, já tem coisa muito legal que dá para fazer, tá? Deixa eu duplicar aqui para não correr o risco de perder. Mas, por exemplo, para perguntas bem específicas, para conceitos de investimentos, tá? Vou colocar um exemplo aqui. O que é a alavancagem operacional? Tá? Vocês vão ver que ele responde muito bem, tá? Cada resposta é uma resposta única, então não dá para saber o que vai vir por aí. Mas para perguntas específicas, assim, de conceitos, você já pode usar hoje, tá? Se você quiser, essa ferramenta para te ajudar no seu aprendizado, na sua evolução, no seu treinamento aí para se tornar um investidor melhor. Vamos ver a resposta dele aqui. Alavancagem operacional, conceito financeiro, se refere à capacidade de uma empresa aumentar sua lucratividade e retorno sobre o investimento, meio de uso de custo fixo, ela mede o grau em que os custos fixos são usados na produção e operação da empresa em comparação com os variáveis. Não é bem isso, tá? Só porque eu elogiei, assim, tá no caminho certo, mas não é a melhor definição. Vamos ver. Quando uma empresa possui alta alavancagem operacional, significa a proporção relativa, os custos fixos são aqueles que mudam das vendas, por outro lado, os variáveis são ligados à produção. Quando as vendas de uma empresa aumentam, a alavancagem operacional pode levar a um aumento desproporcional nos lugares. Aqui sim, esse é o coração do conceito, pois os custos fixos são diluídos em uma base maior de produção ou vendas. Isso ocorre porque os custos permanecem constantes enquanto os outros aumentam. Tá, beleza. Tá um pouco prolixo, né? Ele começou, né, dando umas voltas, mas você vê que foi uma definição boa, tá? Uma definição bem interessante. No entanto, também pode ser arriscada, se as vendas diminuírem, os custos precisam ser cobertos. Perfeito, é importante que avalie cuidadosamente os custos. Então, assim, no geral, tá? É uma resposta muito boa essa aqui. Começou ali né, dando umas voltas e tal. Cada resposta dele é diferente, então eu já vi resposta melhor para essa pergunta, inclusive, que eu já tinha feito para testar. Mas dá para ver que você pode usar já essa ferramenta agora, tá? Está disponível para qualquer um usar ali e te ajudar na sua evolução como investidor. Mas cuidado com o que você vai perguntar, tá? Isso aqui a gente viu que deu uma resposta legal. Se você perguntar alguma coisa do tipo assim, né? O tipo de pergunta que chega para mim, por exemplo, o tipo de pergunta que vocês fazem para mim, o que você acha sobre o investimento em ações da Prio, por exemplo? A Prio nem existia em 2021, vou colocar aqui Petrobras, né? Você não vai fazer uma pergunta dessa com um chat GPT da vida, tá? Primeiro, porque o negócio está travado lá em 2021. Segundo, porque ele mesmo já tem, acho que, uns mecanismos de trava, ó, como IA, não posso fornecer conselhos financeiros, não possui acesso à informação, tá? Envolve risco, requer uma análise, pode ser influenciado por vários fatores, recomendo investidores diversifiquem.
Tá, então ele dá uma ensaboada muito bem, tá? Porque essa não é uma boa pergunta. Né? Eu já cansei de explicar isso aqui e chove essas perguntas pra mim lá na caixinha, nas lives e tal. Mas não é uma pergunta legal. Então, olha só que interessante, né? A ferramenta já é bem bacana, mesmo não servindo para isso, mesmo não ter sido preparado para isso, ela já consegue ajudar a gente em alguns pontos, tá? Então, nesse ponto sobre conceitos e tal, pode perguntar qualquer coisa, né? Vamos ver o que ele responde. Qual a importância da margem bruta para uma empresa? Vamos ver o que ele responde. Então, ele já é uma ferramenta útil hoje, agora, do jeito que tá. Mas tem que saber muito bem o que você está fazendo, tá? Como perguntar. Essas perguntas, do jeito que vocês mandam pergunta para mim, não vai te ajudar, assim como não ajuda você perguntar para mim, olha só. Né? Então, já antecipando uma coisa que eu acho que a gente vai discutir no futuro bastante aqui, cara, eu acho que as ferramentas estão vindo de IA, são para ficar, com certeza. Bem diferente, por exemplo, daquela história do metaverso, lembra? Um tempo atrás, acho que um ano atrás, mais ou menos. Ah, agora é metaverso. Aí você ia ver uns bonequinhos tipo do Orkut lá, véio, pelo amor de Deus. E teve gente que caiu nessa, né? Não vamos abrir um escritório no metaverso. Não, né? Agora, cara, a inteligência artificial que já tem de ferramenta, já disponível. ChatGPT veio no final do ano passado, uma versão bem mais tosca. Você vê que agora tá bem mais caprichado. As outras ferramentas que já existem já são interessantes, então dá a impressão que, de fato, essa vai ser a década da revolução da IA. Vamos ver no futuro, né? Mas hoje já está pronto. O que ela falou da margem bruta, indicador financeiro, percentagem de lucro em relação à receita, perfeito. Lucro bruto, tá? Faltou o bruto aqui. Após deduzir os custos, sim, né? Após deduzir os custos e tal, calculado, dividindo o lucro bruto pela receita, perfeito. É influenciado por várias razões, eficiência operacional, capacidade de precificação, ó, essa aqui já é mais sofisticada, não esperava uma resposta assim. Influência e rentabilidade da empresa, perfeito. Orienta a tomada de decisões, pode fornecer informações valiosas, está abaixo, a empresa pode considerar. Cara, uma resposta bem interessante, tá bem acima da média, eu diria, do que se você fizesse. Essa aqui eu nunca tinha feito, essa busca, tá? O que se você tivesse feito uma pesquisa no Google, por exemplo, as páginas que você iria abrir, isso aqui está bem acima da média, tá? Então, já é uma ferramenta legal, mas saiba usar de maneira eficiente. Vocês pedirem dica, pedir para analisar a empresa, esse tipo de coisa, que é o que vocês perguntam, cara, não vai sair mato desse cachorro. E mesmo que saia, mesmo que você consiga driblar essa proteçãozinha que eles devem ter colocado, cara, muito pouco provável que vai ser algo interessante. Agora, para isso aqui, olha só, já está pronto para te ajudar. Mas enfim, não é esse o objetivo do vídeo de hoje. O objetivo de hoje é responder as perguntas que o chat GPT me fez e eu pedi para ele me perguntar como se ele fosse um investidor iniciante, tá? Por que isso? Quem tem acompanhado aí a sequência de vídeos sobre que eu tenho feito, né, de perguntas e respostas no Instagram, tem visto que eu tenho reclamado bastante do nível das perguntas. E não é porque as pessoas estão começando, isso que eu quero que vocês entendam, é porque as pessoas estão começando errado, tá? Porque quem está começando tem que começar a fundamentar a base, entender, olha só o que ele vai perguntar, o que são ações, como funcionam, quais os mecanismos, é isso que o iniciante precisa saber, e não já sair perguntando coisa de quem já está investindo. Não é, cara, você está começando, você tem que entender o básico. Então vocês vão ver aqui que, em geral, tá, as perguntas deles são muito boas. A maior parte, algumas não, uma é irrelevante, mas a maior parte é muito boa. E eram as perguntas que eu gostaria que vocês estivessem me fazendo. E não que vocês perguntam, o que você acha disso? O que você acha de empresa tal? Fale sobre a empresa não sei das quantas. Ah, posso vender, comprei ação tanto, e subiu 40%, posso vender. O outro, qual a sua opinião sobre FIIs? Gente, essas não são perguntas boas, nem para quem está começando, tá? Isso aqui é pergunta boa. Então você vai ver que a inteligência artificial que está começando, que não foi feita para isso, já faz pergunta melhor do que vocês. Mas enfim, hoje não vou brigar com ninguém, porque ninguém fez pergunta, mas olha só o caminho que vai caminhar o vídeo aqui, como vai ficar legal. Por que eu sei? Porque eu já gravei errado esse vídeo, eu tô gravando de novo. Sou meio burro, preciso gravar mais de uma vez. Mas vamos embora. Primeira pergunta do chat GPT. O que são ações e como elas funcionam? Ó, perfeito com a primeira pergunta. Essa é a base, tá? Você tem que entender o que são ações. Não é à toa que
Na série de vídeo que eu fiz, visando mais o pessoal iniciante, mas que tem conceitos aí para todo mundo, né, estabelecer bem, tá aqui, ó, por que investir em ações? Eu vou falar exatamente isso, o que são ações, né, contar a história que começou lá nas grandes navegações, o pessoal financiar. Tá, você precisa entender o que você está comprando. Então a primeira pergunta é excelente, tem aqui para quem quiser todas as aulas, as 10 aulas abertas aí, é só assistir no canal. Tá? Mas perfeito como primeira pergunta. O que são ações? Respondendo o chat GPT. Ações são participações numa empresa. Então, quando você compra uma ação, você compra uma participação nela, um direito econômico ao resultado daquela empresa. É óbvio que vai ser proporcional ao valor que você colocar lá, que você investir. Então, você vai comprar uma ação de determinada empresa, você vai ter direito a, né, uma participação mínima lá, 0,000% dos lucros da empresa. Mas é isso, mesmo que seja uma participação pequena, você virou sócio daquela empresa, você vai ganhar ali nos lucros que ela tiver, no crescimento que ela tiver. E a vantagem aí do mercado acionário é que se tiver prejuízo, você não vai precisar, né, arcar com os prejuízos, tá? Mas enfim, voltando aqui. Se você quer, olha só bem o nosso enunciado, né, o que me propus. Se você quer acumular patrimônio para o longo prazo, utilizando ações como instrumento, tá? Você tem que entender que você está se tornando sócio de uma empresa, certo? Então não é um papel que você compra, comprei o papel por 20, quero vender por 30, por 40. Não, não, não. Você virou sócio de um negócio que pode ser qualquer negócio, tem negócio de tudo quanto é tipo aí na bolsa, de petróleo, de mineração, de venda de medicamento de farmácia, de venda de produto para pet, tem o que você imaginar. Você vai virar sócio num negócio desse. E como elas funcionam? Simples, você virou sócio. Então, se essa empresa tiver lucros, crescer, você comprar, né, a empresa pequena e lá no futuro virar uma empresa enorme, você vai ter um ganho proporcional a essa melhora do negócio da empresa. Então, na série de vídeos aqui, eu usei como exemplo a Apple, que começou lá com uma garagem do Steve Jobs, lá não sei lá que ano, né? Começou na garagem dele o negócio, e hoje é a maior empresa do mundo. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, pode ser que ela não seja mais a maior empresa do mundo, né? Uma das maiores empresas do mundo nessa época, com um resultado absurdo, lá, casa de 100 bilhões de dólares de geração de caixa. Começou numa garagem, tá? Então é esse salto que a empresa dá que vai proporcionar os ganhos para você no longo prazo, ok? Claro, eu estou dando um exemplo extremo, né, de uma das empresas que mais teve aí evolução na história, né? Provavelmente a que mais teve. Mas em todos os outros casos, é a mesma coisa, só que numa escala menor. Você vai comprar uma empresa que vai melhorar, que tem um produto interessante, que tem uma coisa legal, e por isso ela vai crescendo, ela vai evoluindo, e aquele pedacinho que você comprou da empresa, ele vai evoluindo junto. É daí que vem o ganho. Por quê? No longo prazo, tá? No longo prazo, o valor dessa participação tende a acompanhar essa evolução dos resultados, ok? Então é assim que funcionam as ações. Excelente primeira pergunta. Vamos para a segunda. Quais são os benefícios de investir em ações para acumular patrimônio a longo prazo? Excelente pergunta, porque eu posso acumular patrimônio de várias formas. Eu nem mexer com renda variável. Posso renda fixa, apesar do pessoal demonizar a renda fixa no Brasil, mas é possível. Aliás, o Brasil é um dos melhores lugares para acumular patrimônio em renda fixa. Tá? Mas pode ser em imóveis, por exemplo, pode ser em outras coisas. Acumular patrimônio é interessante, eu acho que é fundamental para todo mundo. Você pode usar vários veículos para. Eu adoro as ações como veículo para você acumular patrimônio em longo prazo. Por quê? Quais são os benefícios? Quais são as vantagens? Tá? Quando você fica sócio de um negócio desse, cara, você está sendo sócio dos melhores negócios do mundo. Né? Potencialmente dos melhores negócios do mundo. Então vai ter gente muito competente, muito capaz, trabalhando dia e noite para aquele negócio crescer, evoluir, e você vai ganhar dinheiro de carona. Você só precisa ir acompanhando a evolução, se está indo bem, né, ou mal. Você não precisa resolver os problemas do dia a dia na empresa, bolar um negócio inovador, bolar um negócio fantástico. Não, é só você estar junto das melhores mentes pensantes. Então, para mim, é um benefício absurdo. Eu tô aqui na minha casa, minha cadeirinha de boa, sussa, ela tá até meio reclinada aí, né? Acompanhando, eu olho um negócio que parece legal, eu confiro os números, eles são bons, né? Os números são públicos para você acompanhar, né? A empresa está evoluindo,
vou lá e viro sócio dela. Então, assim, só tem vantagem, tá? Claro, tem os riscos que a gente já vai ver, o ChatGPT vai perguntar também. Mas, cara, os benefícios são esses. Você pode se tornar sócio de qualquer empresa no mundo que tenha capital aberto, que é o caso das principais. Então, pô, sempre achei um negócio de tecnologia super legal. Tá lá à disposição, qual empresa você quiser. Então, esse é o benefício. É você se tornar sócio, você ter uma participação na empresa, que no futuro potencialmente vai ser fantástica. E aí, né, a tua posição vai ser fantástica também, tá? Então, boa segunda pergunta de novo. Tomando aí um cafezinho, né? Porque minha voz ainda não tá 100%, mas já tá bem melhor, né? Não tô tossindo a cada momento. Próximo, seguindo, quais fatores devo considerar ao escolher as ações que eu investir? Excelente pergunta, né? Vamos voltar um pouquinho, né? Eu falei que ações são participações em negócios, que os benefícios é justamente você ter o direito financeiro, econômico, né, que essa participação te dá das empresas que você quiser, é Microsoft, é Apple, eu gosto de carro, para Tesla, gosto de computador, vou comprar Nvidia, AMD, TSM, o que você quiser, tá? Então, quais os fatores eu devo considerar? Tá? Basicamente, sem complicar muito, porque afinal nós estamos num vídeo aí de perguntas, né? Isso aqui daria para aprofundar muito, né? Eu preciso saber identificar quais são as empresas que têm esse potencial de evoluir, de, né, subir de patamar, de transcender, usa aí o adjetivo, né, o termo que você quiser, porque é aí que está o ganho real da renda variável. Tá? É nessa mudança de patamar das empresas. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso aprender, identificar quais são essas empresas que têm esse potencial de melhorar muito. Tanto que na playlist aqui, ó, eu fiz uma pausa para questões mais práticas, que a gente já fala delas, mas a aula 4 é justamente essa, identificando as melhores empresas para investir. E é óbvio que não para nessa aula 4 aqui, continua daqui em diante e para o resto da nossa vida de investidor a gente vai continuar, né, trabalhando nisso, porque aqui está o grande segredo do investimento em ações, em renda variável e por longo prazo. É saber identificar esses melhores negócios. Então, é óbvio que não é uma resposta simples. Isso aqui você vai ficar evoluindo durante tempo e anos para se tornar, né, um investidor cada vez melhor, tomar decisões cada vez melhores. Que um argumento muito comum, né, do pessoal lá que só quer atrapalhar e não quer construir nada é: ah, mas não é garantido que você vai acertar. É verdade, mas nunca disse que foi garantido, tal. Você vai errar muito ainda, você vai escolher, né, negócios que não são tão bons, que acabaram não dando certo, seja porque houve um fator superveniente, assim, que veio do nada, por exemplo, a pandemia. Veio a pandemia, quebrou um negócio, tipo a CVC, né? Já tava com umas dificuldades, mas veio a pandemia e arrebentou com a CVC. Não deu. Ou não precisa ser um negócio assim, né? Que vem de uma vez. Pode ser ao longo dos anos, o negócio ali não prosperou, não foi, não engatou. Apareceu outros concorrentes melhores, ou aquele produto ali não incorporou na sociedade. Então vai acontecer isso, de você escolher negócios, vou falar até negócios, nem ações, nem empresas, negócios, que no final das contas não prosperaram como você imaginou que iam prosperar. Isso vai acontecer, tá? Mas qual é o ponto? Ao longo do tempo, tá, você vai evoluindo, você vai aprendendo com seus erros, você vai se tornando um investidor mais maduro, você vai absorvendo mais conhecimento e você vai tomando decisões cada vez melhores. Né, que são essas decisões? Escolhendo empresas cada vez com potencial melhor. E aí a coisa começa, né, a melhorar bastante. Lembra, a gente está falando de longo prazo, tá? E de acumular patrimônio. Ou seja, eu quero ir acumulando essas participações societárias que lá na frente vão me dar direitos econômicos relevantes e, consequentemente, vão valer bastante também. Então, os fatores, né, a gente depois até podemos falar mais especificamente disso, né, mas são os relacionados a identificar quais são as melhores empresas. Arthur, me dá uma listinha aí. Gente, isso você não vai aprender do dia para a noite numa resposta aqui de 5 minutos, tá? Isso é algo que a gente vai trabalhar o resto da vida aí, nossa, de investidor, tá? Mas é basicamente esse o direcionamento. Um golinho. E bora para a quarta pergunta. Como posso determinar o momento certo para comprar e vender ações? Aqui o chat GPT deu uma escorregadinha, né? Ele começou muito bem.
3 perguntas excelentes, 3 perguntas que as pessoas deveriam fazer mais, tá? Como são as ações, como elas funcionam. Todo mundo já começou sabendo? Acho pouco provável, né? Então muita gente não tem esse fundamento, essa base que as ações são participações societárias e não um papel. Aí isso acaba levando a erros lá na frente, tá? Então, essas 3 primeiras perguntas são muito importantes. A quarta aqui, né, já dá uma escorregada, porque é óbvio, né, o ChatGPT, ele tem uma base de dados ali, sei lá, vai ser a internet toda ali até 2021. Então ele usa o que ele sabe, o que ele tem ali no conhecimento. Então, e por que, que ele está perguntando sobre o momento? Porque a grande maioria das pessoas no mercado acionário não tem esse nosso objetivo aqui de longo prazo, de acumular patrimônio por longo prazo. Os caras investem em ações sim, mas com outros objetivos. Quais objetivos? De ganhar dinheiro ali num prazo mais curto, comprar por 20 e vender por 30, de fechar um mês ali positivo, de bater um índice aí até o final do ano, de entregar rentabilidade positiva. Esse é o objetivo da grande maioria das pessoas no mercado, tá? Então, para essas pessoas, o momento sim é muito relevante, né? Porque aí você não tem um tempo grande para esperar aquele negócio prosperar. Se o teu horizonte de investimento ele não é longo o suficiente, o que você vai ter ali de resultado positivo ou negativo não vem dessa evolução da empresa, dessa alçada de patamar da empresa. Vem de outros fatores ali de curto prazo, percepção de risco, esse tipo de coisa. Eu falei muito sobre isso na live do Fundamentei da semana passada, né? Foi quando eu comecei a ficar doente. Então a gente fez uma live sobre risco, mas eu falo de todos esses pontos para o investidor de longo prazo. Então isso aqui tem que estar na tua mente. Se você é um investidor de longo prazo, você não vai investir como um cara de curto prazo. O cara de curto prazo não está muito preocupado com a evolução do negócio ao longo das décadas, porque o horizonte dele é menor. Então outras coisas vão influenciar, é a volatilidade, é o noticiário econômico, é a macroeconomia, é o noticiário político, porque o cara precisa bater ali ó, no final do mês e não daqui 20, 30 anos. A gente é o contrário, a gente está preocupado daqui 20, 30 anos, essa empresa vai ser uma empresa com presença forte, que evoluiu, que cresceu, que tem produtos legais e tal, ou ela vai ter ficado ali naquela mesmice. Essa é a diferença. E é importante que você saiba essa diferença aqui, porque a grande parte do conhecimento que tem por aí, que tem na internet, que tem em qualquer outro canal, tá focada nessa galera aqui, porque é a grande maioria, a gente é minoria. Então, se você chega cru, né, atrás de informação, você vai ser bombardeado com informação para essas pessoas e não para a gente. Então, isso é fundamental entender que o nosso jogo não é esse jogo de curto prazo, não é de momento, não é de momento certo. Quanto maior é o seu horizonte de investimento, tá? Menos o momento vai fazer diferença, menos o preço que você pagou na empresa vai fazer diferença, menos volatilidade, cenário macro, esse tipo de coisa, vai reduzindo a importância quanto maior é o seu horizonte. Até chegar um ponto, se você está falando em investir pro resto da vida, que começa a virar praticamente irrelevante, tá? Então, essa pergunta ela não é tão boa porque uma pessoa que fizesse essa pergunta, né, provavelmente estaria com o lance de ganhar dinheiro no curto prazo, mas como foi o chat GPT, baseado no que tem na internet, né, vira um assunto legal para eu esclarecer muito bem isso, tá? Você tem que ter bem estabelecido na tua cabeça que o teu jogo é um jogo de longo prazo. É o jogo da empresa crescer, evoluir, prosperar, inovar e tal. Não é da percepção de risco, da melhora macroeconômica, da queda na taxa de juros, tá? Isso é para outra galera, não é pra gente. E são mundos bem diferentes, tá? Não se engane. Então, saber isso é fundamental se você quer ser um bom investidor de longo prazo, tá? Para não cair, né, nas armadilhas do curto prazo, que aí você vai entrar e não vai evoluir e vai ficar preso num negócio que não faz sentido para você, porque de fato não é isso. Ok? Então, boa parte das perguntas ruins que chegam para mim, que eu falo aqui, o pessoal acha que eu só estou reclamando, não, estou tentando fazer vocês enxergarem isso. Boa parte dessas perguntas está relacionada com não saber diferenciar o que é, né, acumular patrimônio, ser sócio de um negócio, aprender quais são os bons negócios, do que tirar dinheiro do mercado, comprar um troço para vender mais caro, são coisas diferentes, tá? E o pessoal não consegue ver essa diferença, confunde os conceitos e aí não vai a lugar nenhum, fica girando em círculos, tá? Então, aprenda isso, faz muita diferença.
Quinta pergunta, quais são os principais riscos associados ao investimento em ações e como posso agenciá-los? Que maravilha, velho. Essa deveria ser a pergunta, né, número um que as pessoas fazem. Né? Essa devia ser a pergunta que eu mais, né, deveria receber, mas não é, eu quase nunca ouvi uma pergunta desse jeito. Se chegou algum dia, né, ter uma pergunta dessa. Então isso aqui deveria ser a pergunta número um do cara que está começando. Não, legal, Arthur, você falou que você vai ganhar dinheiro, pô, eu vou ganhar dinheiro porque eu vou comprar Apple na garagem e tal. Tá, mas quais são os riscos no caminho? Isso aí o pessoal devia estar mais preocupado com isso, devia estar perguntando sobre isso. Isso aqui é fundamental, tá? Então, na verdade, essa devia ser a primeira pergunta, né? Uma das primeiras. Mas excelente, tá? É essa aqui que o pessoal devia perguntar, porque na hora de ganhar dinheiro, todo mundo é oba-oba, né? Vamos embora, pô, fantástico, o cara falou que eu posso ficar rico, vamos investir, quais são os riscos? Ah, eu gosto de tomar riscos, eu sou arrojado. Não, filho, não é assim que funciona, você tem que entender os riscos envolvidos, tá? E são riscos relevantes. Então, sobre risco, eu acabei de fazer uma live, né? Eu já estava meio mal, já estava tossindo um pouco, mas o conceito lá é bom. Então, veja uma live de segunda passada, no Fundamentei, acho que está lá no título, né? O que é risco, eu falei da energia do Brasil e mais sobre risco, que a gente explora bastante esse assunto, mas para, né, deixar aqui organizadinho, bonitinho no vídeo, tá? Primeiro, você tem que saber separar o que a gente falou na pergunta anterior, né? Quem investe? Desculpa, ainda não estou 100%. Quem investe pensando em ganhar dinheiro, com prazo definido, pensando em bater em índice alguma coisa, em ter performance e tal, de quem quer acumular bons negócios, tá? A resposta para qual é o risco é diferente para os dois casos, tá? No longo prazo, pensa, a gente está querendo sócio de grandes negócios, né? Ganhar dinheiro com negócios fantásticos. Qual é o grande risco? É os negócios que a gente entrar acabarem não dando certo. Esse é o grande risco de investir do jeito que a gente investe e é praticamente o único, tá? Por quê? Quais são os outros riscos da outra galera? Ah, é vir um troço tipo a pandemia, tipo guerra na Ucrânia e balançar o mercado, é as condições macroeconômicas deteriorarem, levar a alta de juros, a economia estagnar, a vir inflação, sem impacta, vir todos esses efeitos aí, é macroeconômico e tal, é inflação, é taxa de juros, é câmbio, que aqui no Brasil acaba impactando, né? Risco país, sei lá, risco político, a gente viveu eleições recentemente. Então tem um monte de coisa que afeta o mercado no curto prazo. Um monte de coisa. Só que para a gente, no longo prazo, isso aí não é relevante. Você estaria preocupado, por exemplo, com um risco político de, sei lá, uma instabilidade no Congresso, quando eu tô gravando esse vídeo aí, tá passando coisas do Congresso. Tô olhando 20, 30 anos, esse governo vai vir, vai passar, vai vir outro, vai passar. Né? Não é razoável estar preocupado com uma reforma tributária que está passando agora no Congresso, que depois vai mudar trocentas vezes para melhor, para pior, ao longo de 30 anos. Eu deveria me preocupar com o câmbio agora, que quando eu estou gravando o vídeo, né, tá caindo um pouco para baixo de R$ 5, né? Seria até uma notícia boa, mas, por exemplo, uma empresa exportadora diminui um pouco as receitas. Mas, cara, esse câmbio ainda vai para lá, para cá, vai cair muito, vai subir muito, né, ao longo desse tempo. Então, essas preocupações, elas vão diminuindo à medida que o teu horizonte, né, de investimento aumenta, e como o nosso horizonte não tem prazo, né, ela tende a quase zero. Então, o grande risco que a gente corre são os negócios não prosperarem. E aí, claro, dá para a gente separar em várias possibilidades, né, que eu já falei. Um é vir uma cajadada só e acabar com o teu investimento. O exemplo recente que aconteceu foi das Americanas. Cara, as Americanas não eram uma empresa muito boa para você ser sócio, não tinha números muito bons antes. Mas, enfim, mesmo assim, né, veio uma notícia, florou informações de fraude e tal, que, bom, uma vez só, ficou sabendo, olhou, viu, acabou, vendeu e tchau, tá? Mas não somente esses casos, pode ser um negócio mais suave, aos poucos, um negócio ir piorando. Na verdade, pessoal, não precisa nem piorar, é só ele não evoluir que o retorno já não vai ser o que a gente espera. Lembra, né? Nosso objetivo é ter empresas que vão voar. Então, só dela ficar ali pro resto da vida, naquela mesma, já não é legal, né? É óbvio que
né? A gente não consegue acertar todas. Então, você tem que mirar lá em cima, em empresas boas. Às vezes vai vir umas meia boca no meio do caminho, tá bom, né? Vai vir umas ruins, tá ruim, mas paciência, faz parte do negócio. Então, o principal risco é esse, certo? E logo, né, vai ter uma pergunta, né, como, né, mitigar esse risco. Então, não vou falar disso agora, mas é muito importante, né, saber quais são esses riscos, que no nosso caso simplifica muito a nossa vida, são os riscos relacionados ao negócio. Então, pode ser uma disrupção, né, a gente está falando aí de inteligência artificial, supor que a inteligência artificial tornou um negócio qualquer obsoleto, é um risco. Lá, né, por exemplo, se eu tivesse ações da Blockbuster no passado, né, veio os streams aí, acabou com o negócio de locação, tá? Então, os riscos são principalmente relacionados aos negócios não atingirem aqueles objetivos que a gente esperava, tá? Então, é importante saber os riscos para a pergunta 7 que a gente já vai chegar lá. Mas, enfim, antes disso, sexta pergunta. Calma aí, cafezinho. Qual a diferença entre investir em ações individualmente e investir em fundos de investimento? Perfeita pergunta. Olha só, nota a diferença dessa pergunta para uma pergunta que chegou para mim semana passada, falar qual a sua opinião sobre FIIs, né? Gostaria de ouvir sua opinião sobre FIIs. Qual que é a diferença da pergunta dessa para essa aqui? Aparentemente a mesma coisa. Olha o jeito como ela foi feita, tá? Então, uma coisa é você perguntar as diferenças entre os investimentos para a pessoa que está perguntando, que no caso é o chat GPT, poder avaliar, falar, esse tipo de ativo, ações, é assim, assim, assado, é o que eu estou explicando, são participações, não sei se você é sócio, tal, tal. Né? Fundo de investimento, você vai ter um maluco lá comprando e vendendo coisas, tentando ganhar dinheiro. Então você vê que são coisas distintas. Para você poder optar pelaquela classe de ativo que é mais interessante. Então, isso é uma boa pergunta de quem está começando, tá? Como é que funciona ações? Como é que funciona fundo de investimento? Como é que funciona FIIs? Como é que funciona investir em euro, em dólar, em criptos, em vinhos, em obra de arte, em qualquer coisa? Por quê? Você precisa entender como funciona cada tipo de ativo, né? Cada classe de ativo, ações assim, fundos assim, FIA, FIAGRO, FIIP, assim, para aí sim você ver o seu perfil, ver como você está pretendendo, o que, que você está disposto a encarar, o que, que você não está disposto, decidir como investir. É assim que funciona. Percebe a diferença pro o que você acha sobre FIIs? O que eu acho, cara, sinceramente, não faz diferença para vocês. Porque você tem que ir lá, ver as características e ver se se adequa ou não. Quer ver um exemplo simples? Eu falei aqui, eu invisto praticamente 100% em ações, tá? Tem um dinheirinho ali para uma emergência e tal, que tá numa renda fixa, mas não é patrimônio, é meramente uma emergência. O investimento é todo em renda variável, especificamente ações. Por quê? Porque eu gosto das ações, é o ativo que eu quero, eu gosto dos negócios, do dinamismo dos negócios, dessa oportunidade de você fazer parte do negócio transformador, para mim é excepcional. Aí, fundo de investimento, eu não gosto, porque é outro cara que vai estar lá escolhendo, não vou ser eu. Claro, aqui fundo de investimento está em aberto, pode ser tanto os fundos, né, de gestão ativa e tal, que você vai ter um gestor montando ali uma carteira, quanto um fundo passivo, um ETF, por exemplo. Vou explicar os dois, tá? Porque nenhum dos dois me interessa. Nesse fundo de investimento ativo, que você tem um cara lá, um gestor comprando, vendendo, tentando ganhar dinheiro, né? Não é isso que eu quero, cara. Eu quero ser sócio dos negócios, eu quero ver os negócios prosperarem. Não quero um cara comprando e vendendo no mercado todo dia, porque eu sei que é difícil ganhar dinheiro desse jeito. Tem um monte de coisa em cima, tem um monte de coisa que faz diferença. Pai, vem amanhã, notícia dos Estados Unidos, derruba o mercado. Então, o cara do fundo de investimento trabalha duríssimo para ele ganhar dinheiro. Eu não quero botar minhas chances nisso. Além disso, né, tem outra questão muito relevante, que é a questão da taxa. Né? Fundo de investimento tem taxa muito alta. Mas é tantos por cento. Mas isso aí composto ao longo dos anos, acumulado. Se você conseguir um fundo de investimento que vai ter resultado positivo, porque a grande maioria não tem, tá? A grande maioria não tem. Por quê? Porque é duro ganhar dinheiro nesse roda-roda do dia a dia. Provavelmente, mesmo que você ache um com retorno positivo, a maior parte vai ficar para as taxas, né, dos gestores. Então, para mim, fundo de investimento é um veículo péssimo. E, sinceramente, eu acho que para qualquer um é um veículo péssimo. Tá?
Por quê? Porque outra modalidade aí de fundo de investimento, um ETF, por exemplo, tá? O que acontece? O ETF tem uma taxa bem baixa, um ETF de índice, por exemplo, tá? Vou delimitar aqui. Tem uma taxa muito baixa e você vai investir no mercado em geral, tá? Então, o mercado em geral no longo prazo, ao contrário do desempenho no fundo de investimento, a tendência é que ele tenha um resultado positivo ao longo do tempo, tá? Se for um índice bom, tipo SP500, por exemplo. Então, olha só, aqui começa a entrar o perfil da pessoa. Se você pegar uma pessoa que é muito ocupada, o cara tem 3 empregos ou tem vários negócios e tal, o cara sabe que vai ser difícil ele trabalhar ali, ó, né, para saber identificar quais são as boas empresas, ele não vai ter muito tempo, chega muito cansado em casa, quer só curtir a família e tal. Cara, para um cara desse, comprar um ETF de SP500 ali tranquilinho, tá bom. É o ideal, é o melhor, eu gosto, eu acho uma estratégia assim, né, boa para mim? Não, né, eu acho estratégia bem fraca. Mas para um cara que tem essas condições, tá ótimo. Tá muito melhor que qualquer outra alternativa, na minha opinião. Para quem não tem tempo, não tem interesse, não quer saber de jeito nenhum em aprender a descobrir empresa boa, comprar um ETF passivo de um índice bom tipo SP500, perfeito, você tá lá, né? Não tem risco Brasil, é um índice que tem uma mínima curadoria, um índice bom, tal, boas chances de longo prazo ter um bom retorno, ok? Agora, para mim, eu gosto de ver os negócios, eu ao longo do tempo desenvolvi essa habilidade, eu já aprendi muito e tal. Pô, falei, para mim investir em ações é fantástico, não tem porquê eu não pensar em não investir em ações. Então, note como, né, você saber quais são as características de cada classe de ativos é fundamental para você saber o que você vai pôr na tua carteira ou não. Então, para mim, ações é o suficiente, já é ótimo, já falo disso na diversificação, não preciso de nenhum outro. Vai me trazer uma vantagem que me faça deixar de pôr o meu dinheiro em ações para pôr em outra classe de ativo. Agora, para o teu perfil pode ser diferente, né? No caso aí que eu dei dos ETFs, por exemplo, fundo de investimento ativo eu não recomendo para ninguém. Então, para você aí que está começando, tá? Busque saber como funciona cada classe de ativo, cada tipo de investimento. Eu estou aqui falando sobre como é em ações, porque é a minha praia, mas vai ter gente falando de outros. E aí você decide se aquilo encaixa no que você precisa, do que você pode fazer, no que você espera. De repente o cara velho, não aguenta a volatilidade, isso que a gente estava falando de momento certo e tal. O cara não aguenta ver o investimento dele variando ali no curto prazo, mesmo que ele saiba que no longo prazo o que importa é o negócio. Fica difícil do cara investir em ações, até num índice fica difícil. Se o cara não suporta a volatilidade, mesmo a saída do ETF lá não vai funcionar. Então, para ele, vai ter que ser meio renda fixa mesmo, imóveis, físico. Imóvel físico não fica um cara te ligando todo dia, ó, teu apartamento caiu hoje a cotação dele, né? Então, isso não é chavão, tá? Não é lugar comum. Cada pessoa vai ter um perfil e vai ter as classes de ativos que vão encaixar melhor com ela. E você não precisa ter todas as classes de ativos ou um monte de ativo diferente para ter um bom patrimônio, que é exatamente a resposta da pergunta 7. Então, pausa para um golinho aqui e vamos para a sétima pergunta. Okay? Mas, ó, vocês entenderam a diferença de uma pergunta sim para uma pergunta o que você pensa sobre FIIs? Se eu falar o que eu penso de FIIs, eu vou falar um monte de impropério aqui, mas não faz sentido para mim. Sei lá, às vezes para você faz por algum motivo, tá? Eu acho que eu não gosto do produto FIIs, mas enfim. Então não pergunta para mim o que eu acho de FII. Tenta entender o que tem, né? Tenta entender o que tem lá, isso aí casa para mim ou não. É isso que vocês precisam fazer. Essa é uma pergunta boa de iniciante. Vamos lá, para a sétima pergunta. Como posso diversificar meu portfólio de ações para reduzir os riscos? Perfeito, né? Exatamente uma decorrência aqui da pergunta 5. A gente já sabe quais são os riscos. São o que? Os riscos relacionados ao negócio não prosperar. É como eu consigo mitigar, né? Ele já deu a própria dica na pergunta, né? A principal forma de você mitigar os custos, os riscos dos negócios é diversificar, né? Por quê? Vamos supor que eu seja um empresário, tá? Não um investidor. Um empresário e eu tenho um negócio lá, legal, prospera e tal, bacana. Um dia vem um troço tipo a pandemia e quebra meu negócio. O que aconteceu? Eu perdi tudo. Só tinha um negócio. Se você tiver 10 negócios diferentes, pode vir a pandemia e você perder dois, né? Dois dele foram pro buraco. O resto sobreviveu.
Então, a diversificação em negócios distintos, ela diminui o impacto que pode ocorrer em um ativo especial. E esse impacto, tá, pessoal, pode ser um monte de coisa. Pode ser isso, um fator, né, superveniente, bizarro. Pode ser o que eu falei antes, da empresa nunca evoluir e tal, né? Você tem 10 negócios que você achava bom, né? 2 quebraram ao longo do caminho, 4 foram meia boca, mas 4 foram excelentes, provavelmente tua carteira já foi muito boa, tá? Então, a diversificação em negócios de boa qualidade, tá? Já vou chegando nessa parte, né? É a forma que você se protege de uma ou outra escolha que você fez, das decisões ruins, né, acabarem, né, não prosperando. E aqui, tá, pessoal, pensando como investidor, você tem que embutir também a probabilidade de você errar na análise, de você não enxergar algum problema grave, ou de você não entender bem como o negócio funciona, ou de você ter sido muito otimista com o negócio, e depois você vê que não foi tão bem. Isso aí vai acontecer, tá? Então, é um risco operacional do negócio você escolhendo, né, empresas não tão boas, faz parte. Com o tempo, a tendência é você tomando decisões cada vez melhores, escolhendo empresas cada vez melhores, tá? Mas, principalmente no começo, você vai acabar escolhendo empresas ruins. Então, diversificar é fundamental. Supor que você escolhe uma só. Não, é essa empresa que eu mais gostei, eu vou botar todo o meu dinheiro nela. E você cai num erro desses, ou acontece um imponderável, cara, já era, tá? Então, você não pode botar o seu patrimônio, tá? A tua vida nessa linha do longo prazo, né? Você tem que diversificar o risco. Note que isso é diferente do cara que está no mercado para ganhar dinheiro. O cara que está no mercado para ganhar dinheiro, tá? Ele, ele tá ali para ganhar dinheiro. Se o negócio deu errado, beleza. Ele fecha aquele fundo, abre outro, né? Vai fazer outra coisa. Não é a vida dele que está na linha. Agora, o patrimônio que você acumulou a tua vida inteira, durante 20, 30, 40, 50 anos, você não pode correr o risco de perder desse jeito, tá? Então você não pode correr riscos grandes. Você tem que ter uma gestão de risco muito mais pé no chão do que o cara que está ali tentando bater o índice para entregar ali um fundo com um resultado positivo. Se der errado aquele fundo ali, tem outros fundos, ele abre o outro, vai trabalhar em outro lugar. Claro, é ruim, mas a coisa recomeça. Aqui, meu amigo, você perdeu 20, 30 anos de patrimônio acumulado, não recomeça tão fácil. Então, o controle de risco precisa ser melhor, melhor dimensionado, né, do que alguém que está ali tradando para ganhar dinheiro, tá? Então, isso é importante. Outra coisa, diversificar é diferente de sair botando ativo qualquer um na tua carteira, tá? Eu falei muito disso nessa live que eu estou me referindo aí da semana passada no Fundamentei, tá? Diversificar, ele precisa de uma premissa básica, que é você só coloca ativos a mais na tua carteira à medida que eles forem o mesmo nível de qualidade, ou melhor e tal, mas que eles continuem sendo bons. Por quê? Muita gente vai lá, tem preguiça de aprender como identificar as boas ações, quais os fatores, e aí só vai botando ativo a mais para ter uma carteira grande. Tá? Carteira grande não é sinônimo de carteira diversificada. Por quê? Naquele exemplo que eu dei, você tem 10 empresas lá, veio a pandemia, quebra duas. Se você, quando tem 10, acrescenta mais 10, mas acrescenta qualquer porcaria ali, empresa ruim, a hora que vier a pandemia, não vai quebrar duas, vai quebrar quatro, vai quebrar cinco, vai quebrar seis. Então você aumentou o número de ativos e piorou a tua carteira, porque você não fez um bom processo de seleção. Então é fundamental para diversificar você manter a qualidade. Mantenha os ativos que você está confortável, né? No caso, as ações. Ah, você só tem ações, 100% ações? Sim, eu consigo montar uma carteira bem diversificada só com ações. Tem negócios totalmente distintos e tal, tá tranquilo. Às vezes o cara tem ação, tem FII, tem ação no exterior, tem ação no Brasil, tem ETF, tem não sei o quê, mas não sabe bem como ele tá fazendo e tal, não sabe bem escolher os ativos. Vira uma carteira mais arriscada que a minha, que é 100% em ações. Porque a minha eu tô bem dimensionando ali, eu sei que os ativos são bons e tal. O cara estiver comprando qualquer porcaria, tem mais chance de dar errado no longo prazo que a minha. Tem mais chance de dar errado, um risco maior. Tá? Então, diversificar, pessoal, não é comprar um monte de ativos sem saber o que está fazendo, comprar sem conhecer os ativos, não é ter tudo quanto é tipo de classe de ações, não. É ter sim vários ativos individualmente, mas à medida que você vai ganhando essa capacidade de identificar os bons ativos, que só é uma diversificação bem feita, ela só te protege
caso você vá adicionando bons ativos de qualidade igual ou melhor que a da tua carteira, tá? E botando porcaria e botando só número não melhora a sua carteira. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Diversificar é fundamental. É a única forma que você consegue reduzir o seu risco sem comprometer teu retorno. Agora, só ir botando ativo para dentro não funciona. Por quê? Primeiro, você não está reduzindo teu risco, que embora você tenha mais ativos, mas a chance de acontecer eventos adversos também aumente, porque você está botando porcaria, tá? E ao mesmo tempo você não está melhorando teu retorno, você está adicionando porcaria lá, você não está com uma expectativa de ter um retorno melhor. Então só ir botando ativo para dentro sem escolher bem, você está perdendo nas duas pontas, tanto no risco quanto no retorno. Ok? Então diversificar é fundamental, mas tem que ser bem feito. Assistam a live lá, que está mais detalhado, está mais desenvolvido. Bora, pergunta número 8. Aqui também deu uma derrapadinha, não que seja pergunta ruim, mas é a pergunta meio que perdeu o objetivo, né? Quais são os custos envolvidos no investir em ações, corretagem, taxa de administração? Taxa de administração já é outra coisa, né? Já é mais para os fundos e tal, mas dá para ver que ele meio que mistura, né? Fundo de investimento com ações, quando eu pergunto desse jeito, né? Então isso aqui, para quem é dinossauro do mercado, tipo eu, comecei a investir em 2007 e tal, cara. Na época tinha corretagem, pagava corretagem alta. Eu era estudante, não tinha dinheiro, eu fazia aporte de R$ 100 e pagava R$ 20 de corretagem. Eu lembro até hoje, corretora que eu usava, R$ 20 taxa fixa de corretagem. Então, financeiramente, essa é uma decisão horrível. Né? Você vai investir R$ 100 para ser sócio de uma empresa e 20 vai ficar como taxa. Né? Então, isso a gente costuma chamar de taxa, é a fricção no mercado, né? O que você vai perdendo né, pelo instrumental, pelo operacional da coisa, tá? Hoje em dia, virtualmente, você não precisa se preocupar com isso, porque são várias as opções de corretoras, o mesmo banco e tal, que você vai ter, e vai ter uma taxa zero, ou muito perto de zero, então você não precisa se preocupar. E mesmo que tenha, tá, uma taxa pequena, não é isso que vai fazer a diferença no longo prazo. Então, é muito comum o pessoal ficar preocupado, com qual corretora eu escolho. Aí o cara chega, pergunta em trocentos lugares diferentes, cada um vai dar uma resposta, porque, cara, de verdade, no Brasil não faz muita diferença, tá? No exterior, sim. No exterior é fundamental escolher uma instituição sólida, porque o risco da custódia está atrelado à corretora. No Brasil, cara, praticamente qualquer uma vai te atender bem, mas já escolhe uma boa, uma sólida, pode ser a corretora do teu banco, tá? Você não vai precisar de nada extraordinário. Provavelmente a corretora do teu banco vai te atender, se não for a Caixa. Tá? Mas provavelmente atende, mas escolhe. Se quer uma independente, escolhe uma. Mas o que você não pode fazer? É o povo fica e pergunta aqui, pergunta ali, cada um fala uma, porque de verdade meio que tanto faz, aí o cara sofre, aí ele escolhe uma, ele tem lá uma dificuldade para aprender a mexer, aí um mês depois ele tá perguntando de novo, porque ele tá inseguro se ele escolheu a melhor. Pessoal, esquece isso aí, escolhe uma e vai, tá? Não vai fazer muita diferença a corretora que você escolher. No exterior, sim, escolha uma das 3 grandes, capital aberto, e olha lá, né? Porque Charles Schwab deu umas pisadas na bola aí com esses títulos pré-fixados. Mas enfim, escolha uma e foca no mais importante. Qual que é o mais importante? É isso aqui, ó. Como identificar as boas empresas, tá? É isso que vai fazer diferença no teu futuro. Não tem corretora, vai corretora, depois você troca. Eu tive uma corretora no começo, depois eu troquei para outra, e agora, recentemente, as minhas ações estão todas no meu banco. Tá? Porque eu acho mais seguro. Hoje eu tenho um patrimônio mais relevante. Então, um banco grande, ele vai ter mais investimento em segurança, em prevenção à fraude, esse tipo de coisa. Então, hoje, para mim, ter meu patrimônio num banco grande é muito melhor que uma corretora independente, tá? Mas no começo tinha uma corretora independente, como vocês todos têm, tá? Então, escolha uma e vida que segue. Eu recomendo hoje, como já normalizou, antigamente as corretoras de banco era triste, elas eram caras e eram péssimas. Não que hoje esteja uma maravilha, tá? Mas pra você entrar e mandar comprar uma vez por mês ali, é mais que suficiente. Então, eu recomendo essa aí. Você quer escolher outra? Vai fazer diferença. Mas escolhe uma e vai, tá? Não fica aí perguntando corretora esse, aquela, e o outro dá a impressão que a grama do vizinho é mais verde. Sabe por quê? Porque isso aí não tem fim, cara. Aí no mês seguinte aparece uma corretora que tá oferecendo um negócio novo. Aí você vai ficar, será que essa não é melhor?
porque eu tô oferecendo isso aí você pensou, aí você migrou, aí depois aquela antiga que você tava também mudou, as coisas mudam, tá? Então o cara fica tentando achar a melhor, cara, corretor não vai fazer diferença, tá? Escolhe uma e vai. Tá? Essa é uma dúvida muito comum de quem está começando. Enfim, né, taxas. Sobre taxa de fundo de investimento, eu já falei, né, acaba com a rentabilidade no longo prazo. E hoje em dia, corretagem e outras taxas da negociação de ações individualmente é irrelevante. Mesmo que exista aí na corretora que você escolheu, é muito pequena e não vai fazer diferença. Escolha uma corretora sólida. Não se preocupe com isso aqui. Próxima pergunta, boa também. Então, a 8 não é que ela seja ruim, ela só é meio, né, desatualizada. Lembrando, né, o chat GPT tem uma base de dados aí que a galera discute sobre isso e o povo adora discutir sobre corretagem e tal, na época que tinha, né, hoje meio que não faz mais sentido. Lembrando, né, ele tem a base antiga. Nona pergunta, quanto dinheiro devo investir em ações e com que frequência? Perfeita pergunta, por quê? Para investir desse jeito que a gente tem falado, para acumular patrimônio a longo prazo, em boas empresas e tudo mais, tá? Você precisa de uma coisa importante que é regularidade nos aportes, né? Ou adicionar mais recursos, mesma coisa. Então precisa ser regular. Geralmente a gente fala em mensal, porque é um período de tempo que a maioria das pessoas tem recorrência de receita, de tuas contas, né? Deve pagar todo mês tuas contas. Agora, não precisaria ser um mês, sei lá, ser empresário e tira dinheiro da outra empresa a cada 2 meses, não tem problema, tá? É um intervalo legal. É só não ser muito grande. Fala, não, a cada 6 meses aí é muito tempo. E semestralmente não faz sentido. Por quê? Quanto maior for esse intervalo de aporte, mais vai começar a importar o momento, o preço, as notícias, e aí não é o que a gente quer, né? Tudo bem, no longo prazo isso ainda acaba sendo diluído, mas, pô, se você a cada 6 meses entra recurso para tua vida pessoal, você faz, divide isso aí, mês a mês, faz um aporte por mês. Ah, eu tenho uma empresa que eu pego o recurso lá toda semana, cada 2 semanas. Pode ser também, tá? Cada 2. Mas menos que uma semana também já começa a ser demais, tá? Então, se pinga dinheiro aí toda semana para você, junta e compra uma vez no mês ou a cada 2 semanas, tá? Então não faça intervalo nem muito longo nem muito curto. Um mensal é a resposta óbvia, porque a vida na maior parte das pessoas é por mês. Mas também podia ser outra frequência, tá? Não muito curto, não muito longo. Mas é muito importante ter essa recorrência, regularmente, estar sempre comprando, comprando, comprando. Isso vai ajudar a diluir esse fator momento certo, fator preço, fator macroeconômico e tudo mais, tá? Então é fundamental para ter sucesso no longo prazo e tal, aportes regulares. Quanto dinheiro investir é uma resposta que não tem como dizer, vai depender da pessoa e tal. Então você vê muito aí o número mágico, 10% da tua renda e tal. A verdade é que não tem resposta. Quanto mais você colocar, mais rápido ou, né, maior vai ser o impacto desse acúmulo de patrimônio. Tá? Agora, o conselho meu, evite uns extremos, tá? Então não evite colocar muito dinheiro, porque você vai estar abrindo muito mão, né, de viver o presente e tal. Tudo bem que assim, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu já cheguei a apertar bastante por mês, assim. Mas não era todo mês. Assim, eu vivi nesses 12 anos aí, né? Que eu comecei a acumular patrimônio. Eu tô contando de 2010 para frente, porque de 2007 a 2010 eu era quebrado, nem faz diferença. Né, de 2010 até o ano passado, 2022, quando eu saí do meu trabalho, nesses 12 anos, tá? Eu, em alguns meses, aportei bem mais que isso, né? Só que, primeiro, não era todo mês. Então, quando aparecia um negócio legal para fazer, eu fazia. Mas, no geral, eu levava uma vida num patamar um pouco abaixo do que eu poderia, tá? Num padrão de vida um pouquinho abaixo do que eu poderia ter, tá? Qual foi a contrapartida, né? Acabei acumulando patrimônio, né? Com uma velocidade boa, né? Em 12 anos. É abaixo disso que eu tô falando, 20, 30 anos, tá? Acabei aportando mais. Eu aceitei ter um padrão de vida um pouquinho mais simples. Agora, eu também não deixei de fazer tudo que eu gostava, eu fiz muita coisa legal, eu tinha prioridades, né? Eu sempre gostei muito de viajar e tal, fiz viagens fantásticas nesse período. Por outro lado, eu nunca tive um carro legal, eu tenho o mesmo carro que tenho desde 2009, um Palio 2009 até hoje, tá? Porque para mim carro não é relevante. Então, né, não dá para você, né? Você não tem bala para para acertar todos os coelhos. Então você foca no que você é mais importante para você e tal. Esse é o meu conselho, não deixe de viver, porque eu vivi meus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, tá? E foi muito bacana. Pensou se tivesse
né, que abrir mão total disso, teria valido a pena? Não sei. Então, pessoal, bom senso, né? Quanto mais você poupar, mais rápido as coisas vão dar certo, ou enfim, né, com uma maior intensidade. Mas também se abrir mão de tudo é meio ruim, né? Agora, nem você vai poupar 2% do teu, né? Aí é muito pouco, né? Aí, mas aí eu compenso no tempo. Beleza, mas você vai esperar o que? 80 anos? Aí tua vida já foi, também não vai dar certo, certo? Então, assim, esse acúmulo de patrimônio, ele vai depender do quanto você aporta, por quanto tempo você aporta, e uma terceira variável, que é o retorno que você vai ter, que basicamente são como os negócios que você decidiu investir vão crescer e prosperar. Tá? Mas qual que é a pegadinha? Tá? O aporte você controla, o quanto da tua, tanto a sua renda como um todo, mas a porcentagem da tua renda também. Tá? O tempo não é que você controla, mas você pode esperar um pouco a mais, né, para as coisas darem certo. Agora, o retorno, isso você não controla, tá? Então, cuidado para não botar muitas esperanças no retorno, porque não é garantido que você vai, né, escolher bons negócios, que você vai evoluir rápido para tomar essas boas decisões, né? Tem muita incerteza ali. Então, né, não bote todas as suas fichas no retorno. Fala assim, não, eu vou poupar pouco e tal, porque eu vou ter um retorno fantástico e vai dar certo. Cuidado com isso aí, tá? Porque num período desse que a gente está falando, 20, 30 anos, ali uns 10, 20%, né? É razoável supor que você vai ter um patrimônio suficiente aí para ter um padrão de vida compatível com aquele que você construiu. Tem isso também, né? O cara quer aportar, né, tendo padrão de vida simples e depois ter um patrimônio para ter padrão de vida lá em cima. Muita gente vê como sinônimo, né, esse acúmulo de patrimônio, subir de patamar. Aí taca mais embaixo. Ou você vai ter que esperar mais tempo, ou você vai ter que aportar mais, ou o teu retorno vai ser mais alto, lembrando sempre cuidado com o retorno. Não tem mágica, tá? Então é razoável, é assim, eu acho que é uma meta bem atingível para a maior parte das pessoas, acumular um patrimônio suficiente para manter o padrão de vida. Se você quer ter um padrão de vida acima, você vai ter que se esforçar mais. Então, enfim, sem me adiantar mais, quanto dinheiro eu devo investir é pessoal. É um balanço entre o quanto você quer colocar, o quanto você quer, né, abrir mão das coisas no presente para consumir no futuro. Né? Então, para quem está começando, o começo é muito aprendizado. Não precisa já botar muito dinheiro quando você está começando. Bota um pouquinho menos. Enfim, balancei aí, não tem como responder, tá? Individualmente, tem como responder desse jeito, tá? E por último, a 10ª pergunta, essa é assim, né? Não vou responder por quê. Quais são as estratégias de investimento de longo prazo, como posso começar a implementá-las? Meus queridos chat GPT, isso é o que a gente está tentando descobrir até hoje, tá? Então, depois que você estabelece bem todos esses fundamentos, que são ações, como faz, né, o que é importante, eu tenho que aprender os bons negócios, como identificar e tal, né, diversificar para manter o risco, aporte regular, aí vem a disciplina que a gente vai gastar o resto das nossas vidas aprimorando, melhorando, que é justamente na decorrência da 3, quais são os fatores. Então, para isso, tem várias aulas, olhar os demonstrativos financeiros, aprender a identificar os negócios, as vantagens competitivas, as empresas que são inovadoras, que têm produtos bons e por aí vai, tá? Então, a resposta dessa 10 não tem como dar aqui rapidinho, né? É basicamente o que a gente vai aprender, vai evoluir, vai melhorar ao longo do tempo. Então, pessoal, não tenham ansiedade, tá? Eu vejo muito comum isso, o cara ser ansioso para já começar. O cara acha que vai ler um livro, comprar um curso e já vai manter a. Não, isso é um processo. É aos poucos. No começo você vai errar muito, você vai ser inseguro. Mas com o tempo você vai aprender, você vai ganhar maturidade, você vai aprender com seus erros, vão surgir coisas novas. Então, é um processo que você vai evoluindo, tá? Então, isso aqui eu tô lá ralando ainda para continuar evoluindo. Eu acho que eu evolui muito, mas tem muito para aprender. E aqui, se você chegou no passo 10, tá? Seja bem-vindo à nossa vida, que a gente está cada vez mais aprendendo, evoluindo, prosperando, tá certo? Resumo para encerrar aqui, que já está dando uma hora de vídeo. Aqui ele faz um disclaimerzinho, tá esperto. Cara, olha só que legal que foi o vídeo de hoje. Deu pra gente repassar boa parte dos conceitos básicos. Eu vou começar a recomendar esse vídeo para quem tá começando, né? É um vídeo aí meio brincadeira e tal com o chat GPT, mas a gente falou dos fundamentos básicos de investir em ações.
A gente parou no 10, que aí é o assunto de todos os vídeos que tem no canal. Aí a gente vai ver como que faz para ver empresa disso, empresa daquilo, análise de empresas específicas, dos demonstrativos financeiros. Aí a gente vai estudar anos, tá? Então é um processo de muito tempo que, né, quem quiser, né, acumular patrimônio a longo prazo é transformador, tá? Uma coisa, posso dar experiência própria, mudou a minha vida, né? Mas você vai ter que se comprometer, se esforçar, né, para chegar lá, ok? Mas olha só que legal as perguntinhas, tá? Bem organizadinho e tal, umas escorregadinhas e tal, é claro, né? É uma brincadeira, não é uma base de dados própria para isso. Mas olha só como já foram, né, uma ordem de perguntas bem estruturado, na sequência, bonitinho, né? Perfeito. Então, pessoal, mensagem de hoje. Além de toda essa revisão sobre os fundamentos básicos e tal, né? De olho aí nessas novidades que estão aparecendo, que, cara, dá a impressão que veio mesmo para ficar, que vai ser coisa muito interessante. E 1000 vezes eu vou falar isso aí, porque ó, é sempre o risco é mais importante que qualquer outra coisa. Cuidado, tá? Eu acho que a IA vai vir para aumentar ainda mais o gap de quem sabe o que está fazendo, de quem tem conhecimento, né, do que a gente está fazendo aqui, da galera medíocre, tá? Eu acho que ela vai nivelar muito por baixo, porque o medíocre, né, a IA tá com o cara que vai fazer. Agora, ter aquela sacada, saber o que é mais importante, saber perguntar as coisas e tal, é aí que vai diferenciar, né? Quem vai saber usar bem a ferramenta e quem não vai, tá? Então, gente, eu recomendo aí, vamos ver, né? Pode não dar em nada também ser mais um alarme falso, mas eu tô com a sensação que a gente vai falar muito ainda de inteligência artificial no futuro e comece pelo menos a se inteirar aí, dar uma brincadinha e tal, para não correr o risco de vocês ficarem muito para trás, tá? Porque eu acho que vai ser bem isso. Vai nivelar bem por baixo o medíocre, mas quem souber usar a ferramenta bem e tal, para elevar, né, vai conseguir chegar muito mais longe, vai aumentar o gap que existe hoje em dia, tá certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Um quê de brincadeira, mas deu para ver que a gente discutiu muita coisa legal hoje, né? O chat GPT fazendo pergunta pra gente. Eu achei bem interessante. Vamos ver depois o que vocês acham disso, né? De repente a gente faz uma sériezinha aí, né? Começando ainda devagar, mas atenção, tá, pessoal? Não é ainda um instrumento que está pronto para fazer as perguntas que vocês gostam de fazer, tá? Então, muito cuidado, saber usar a ferramenta. Valeu, pessoal. Por hoje é só. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!